Elohim, ou El, ele não é o Criador dos céus e da terra. O Deus que é o Pai de Jesus Cristo, aceito como Deus pelos islâmicos, aceito como o Deus dos judeus, o Deus do cristianismo que compreende catolicismo e protestantismo. Este não é o Criador. O que acontece é que a Ugarit, os escritos anteriores aos escritos hebraicos e aramaicos dos judeus, ele tem o seu panteão de deuses e a sua mitologia. Elá, o El, o Elohim, ele é o mesmo pai de Baal, é o mesmo chamado de Dagon, e ele é o marido de Asherá. Então o Deus Elohim, da Ugarit, e a deusa Asherá, esses dois, que eram servidos pelo povo de Samaria na época do rei Acabe e a rainha Jezabel, desafiados pelo profeta Elias, aquelas divindades, que hoje esse povo que seguia Baal e Asherá, eles seriam o mesmo, o Elohim e Asherá, seriam esses agora que estão seguindo a Jesus. Nas entrelinhas é isso. E eles têm 72 filhos. Então aquele padrão de nomes, Deus da provisão, Deus da paz, Deus da guerra, Elohim, Rafa, Tsidequeno, Elion, todos os nomes são os filhos do El. Isso é mitologia. É a mesma coisa que Roberto Carlos cantando Todas as senhoras são a mesma mãe de Deus. Quando se fala da Artemis, da Semíramis, da Diana dos Efésios, da liberdade, da justiça, justiça brasileira, mulher com a fenda nos olhos, com a venda nos olhos, e a estátua da liberdade é a mesma deusa. Então seria Maria, é a mesma coisa. Olha que esse cristianismo que estamos seguindo, que eu estive no meio, ele é miscigenado, ele é misturado. Ele tem um sincretismo sem fim. A religião cristã tornou-se camaleã, se adapta, se adequa a tudo. O cristianismo foi uma adequação de todas as mitologias, de todos os paganismos dos impérios egípcio, assírio, persa, grego, babilônico, romano, e de todos que você imaginar, até da magia negra. E sabe onde é a fonte do que eu estou falando? É a Cabalá, é o livro mítico e místico dos judeus. Lá é a fonte. Então o que acontece? Os judaístas, os judeus escritores que fizeram as versões das escrituras sabiam disso, mas eles tinham o objetivo de confeccionar a Bíblia. Eu achava muito estranho que o Deus de Israel, ele prometeu que Israel, saindo do Egito, da terra de Gósen, que ficaram lá na melhor terra, falou para eles que as mulheres pedissem emprestado roupas de festa para roubar ouro e prata, que era para mostrar ao Deus deles no deserto e voltar a entregar. Saíram levando tudo do Egito. As cidades que Israel encontraram pela frente, começando pela cidade de Ai, ai deles, era matando todo mundo para roubar tudo. E agora é Israel, servindo a esse mesmo Deus. Não falo do povo, eu estou falando da liderança que está em Israel. Eu não estou falando apenas de Benjamin Netanyahu, criminoso de guerra. Não estou falando disso. Que teria recebido 14 mil quilômetros quadrados, não me falha a memória, e já tem uns 26 mil quilômetros quadrados de terra, roubando as vidas. Eles vão tomando, seja no Líbano, seja na Palestina, seja onde for, eles vão matando as pessoas e ficando com as terras, e ficando com as terras. Isso é coisa desse Deus estranho. Então, esse Deus não é o Criador dos céus e da terra. Pode estar certo. Mas não fica tristinho, não. Não fica cabisbaixozinho, tristinho, porque descobriu verdades. Deixa de covardia. Você que é covarde. Eu, que gostava de andar com a valise na mão, e eu posso andar com a valise ainda, com o anel de formatura no dedo, terno e gravata, e pregar nos púlpitos, como pastor, que sou religiosamente falando, guardei tudo isso, apostei na verdade, abri mão pela verdade. E eu tenho contas para pagar. E os pastores é elite de ganhar dinheiro.
porque eles usam o nome de Deus. Então eu poderia ter minhas contas pagas, ter tudo certinho, mas abri mão pela verdade. Ao saber que esse Deus de Israel não é o Criador, eu fiquei muito contente. Abracei a verdade. Eu não fico triste, então não fica triste não. Se o teu mundo desmoronou, teu castelo de cartas, então é isso. Eu sou o pastor Frank Lima, esse é o seu canal, Abrindo a Mente. Você é muito bem-vindo. Quero que você veja esse vídeo nesse canal. Não é um canal tão grande, mas olha que conteúdo. Eu estava vendo esse vídeo no canal, Verdades Ocultas. Quero que você veja comigo. É uma palavra acadêmica, profunda. É realmente um documento muito importante. Então veja, diga nos comentários o que você acha. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Estamos juntos. Hoje falaremos acerca do aspecto da criação, o Deus Criador. Só que desta vez falaremos na perspectiva dos textos ugaríticos. Sabemos que a Bíblia hebraica amalgamou ao tetragrama todos os Els, que são os epítetos do Deus cananeu El. El Shaddai, El Olam, El Elyon. Todas estas designações foram amalgamadas a partir da redação judaíta da Bíblia hebraica, do qual diversos especialistas, exegetas, críticos literários, pessoas que realmente dominam o tema, irão colocar a data de composição e redação da Bíblia hebraica entre o século V e o século VII antes da Era Comum. Entretanto, os textos ugaríticos são datados de 1500 a 1370 antes da Era Comum, ou seja, os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Os achados ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Logo, há uma apropriação redacional por parte dos editores, redatores, compositores dos livros bíblicos. El é o Deus Criador em ugarite. Nós não temos especificamente um mito da criação, mas nós temos textos, dos quais nós leremos aqui. Obviamente, leremos estes textos, em que faz referência a El como criador das criaturas. E quando esta terminologia é utilizada nos textos ugaríticos, isso significa que El não é somente o criador da humanidade, como de toda a criatura vivente, ou de todas as criaturas viventes. Antes de lermos os textos, vamos à explicação dos mesmos e da referência bibliográfica. Vamos a esta obra em inglês, El nos textos ugaríticos, ou nos textos de Ugarit, uma obra de Marvin H. Pope, que é professor assistente de língua e literatura hebraica na Universidade de Yale. A obra foi impressa, publicada, esta que temos em mãos, em 1995. Nesta obra, o professor Pope cita diversos outros acadêmicos, além de diversas outras referências bibliográficas. Então, aviso aos fundamentalistas religiosos: se tiverem algum problema, viajem até a Universidade de Yale e reclame com o professor, ou vá até o Museu do Louvre e discuta lá com a pessoa responsável, o curador responsável pelo acervo dos achados ugaríticos. Viaje até as universidades em que as datações foram feitas e comece a bater cabeça lá. Mas não venha reclamar aqui nos comentários do canal. O título Ab Pai
é um dos epítetos mais comuns aplicados a El. Os vários deuses dirigem-se a ele ou referem-se a ele como Touro El, ou seu Touro El, o Touro El dela, meu Touro El, teu pai, meu pai. As referências estão aqui dos textos ugaríticos, todas elas. Assim, El e sua consorte Asherá são claramente representados como os pais dos deuses, que são designados coletivamente como os 70 filhos de Asherá. Está aqui também no estudo a referência nos textos ugaríticos. Curiosamente, para quem não sabe, esta questão, do misticismo judaico, que vem os 72 nomes de Deus, são derivações titulares, tá? Dos filhos de El e Asherá, 70 filhos, mais o casal, 72. Vem daqui, tá bom? Então já estou dando logo a fonte para vocês, se vocês se aprofundarem na literatura ugarítica, nos epítetos, títulos e nomes dos filhos de El, de sua consorte Asherá, você encontra a fonte, vamos dizer assim, literária, textual, mitológica, antropológica também, não deixa de ser, acerca destes 72 nomes de Deus referidos na Cabalá. A fonte, de onde vem, A fonte. Estou dizendo que a Cabalá fez disso depois. Estou dizendo a fonte, a origem é esta. Os deuses no agregado são também referidos como geração, círculo ou família de El. Está aqui também a referência nos textos ugaríticos. Círculo dos filhos de El. Com a possível exceção de Baal, isso é muito interessante, que comumente é chamado de filho de Dagon. Está aqui a referência, e na obra do professor Pope tem um comentário sobre essa questão. Por quê? Porque Baal também é referido em diversos textos ugaríticos como filho de El, e também é referido como filho de Dagon. Não há nenhuma evidência, diz o professor Pope, nos textos ugaríticos, de que qualquer um dos deuses semíticos esteja fora da família de El. É claro que é possível que alguns dos deuses tenham sido adotados ou enxertados na árvore genealógica, obviamente, Já o ugarítico poderia estar fazendo esse processo também de absorver outros deuses à sua mitologia, outros deuses semíticos. El também é, em certo sentido, pai da humanidade. A referência está aí no texto. Ele também é chamado de criador das criaturas. El concede fecundidade a Danel e Querete, e presumivelmente pensava-se que ele fazia o mesmo pela humanidade em geral, tanto em casos normais quanto anormais. Assim como no Antigo Testamento, Yud-Re, Vav-Re concede e retém a fertilidade, seja da terra, seja do povo. Nós vemos isso em vários episódios do Antigo Testamento. Nesse sentido, o Deus é o pai da humanidade, o criador das criaturas, e a humanidade é, figurativamente, sua descendência. Então vamos aos textos ugaríticos. As referências estão alocadas acima de cada um. Vamos ler então. Ela põe fogo no braseiro, uma panela sobre as brasas, e propicia o touro benigno El, faz reverência ao Criador das criaturas. Outro texto ugarítico irá dizer: porque você
homenageia a senhora Axera do mar, reverencia a progenitora dos deuses. Fizeste homenagem ao touro benigno El, ou obediência ao Criador das criaturas? Outro texto, outra referência ugarítica irá dizer que pujante Baal morreu, que o príncipe senhor da terra havia perecido, e eis que vivo está o pujante Baal, e eis que existe o príncipe senhor da terra. Em um sonho, ó bondoso e benigno El, em uma visão, Criador das criaturas, a gordura dos céus choveu, os vades fluem com mel. Ou seja, nos textos ugaríticos, não só estes que eu apresentei, mas em outros também, El, o Deus El, é o Criador da humanidade, é o Criador de todas as criaturas. Logo, a mitologia bíblica judaíta nada mais faz do que mais uma apropriação inspirativa literária quando vai fazer as suas composições textuais na afirmação de que Yud-He Vav-He é um Deus criador. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos.